Oi, gente, bem-vindo à minha conta no YouTube. Hoje eu vim falar pra vocês como eu cheatei hoje mesmo, fingindo ser a minha eu da DR ontem. Eu, literalmente separei um dia pra fingir ser ela. Vou ensinar pra vocês e também contar o relato dessa DR. Vamos lá? Bom, vamos lá, gente. Vamos contar. Eu acho que eu vou ter que contar tudo de novo, porque uma grande maioria, acredito que não viu o vídeo. Enfim, vamos lá. Eu vou contar tudo desde o começo do que aconteceu, desde o blá blá blá. Tá, beleza. A minha DR é do Rock Balboa. Então lá eu luto, amores. Lá eu luto e é sobre isso. Eu tenho duas DRs dessa, uma FMDR e essa que eu não sou tão. Eu não sou tão, digamos que, profissional na luta. Então, consequentemente, quem vai ser meu treinador? Deixa eu botar aqui pra ganhar um pouquinho. Consequentemente, quem vai ser meu treinador vai ser o Rock Balboa, entendeu? Justamente porque, sei lá, justamente porque ele me ensinou e eu quero desenvolver essa história de casal. Mas, enfim. Aí, beleza. Eu lembro que eu falei, não, eu vou fingir por um dia que eu sou a minha eu da DR. O que minha eu da DR pensa 24 horas? Box, porque ela gosta de box. O que eu vou fazer aqui na série? Entrar no box. E o que eu fiz? Entrei no box. Quarta-feira, eu lembro que eu cheguei lá. E o professor olhou pra mim e falou bem assim, você vai ter que tirar o sapato. Eu falei, quê? Aí ele, você vai ter que tirar o sapato pra entrar no boxe. Eu falei, como assim? Minha unha tá horrível. Aí ele foi lá e, eu não falei, ele foi lá nada, porque eu nem falei pra ele. Eu fiquei com vergonha de falar que minha unha tava horrível. Aí ele falou, então eu te vejo segunda-feira. Eu falei, beleza, então você me vê segunda-feira. Segunda-feira, a Ravena aqui vai entrar no box e é sobre isso. Aí, beleza, gente. O que eu tive a brilhante ideia? Eu comecei a agir como se eu fosse minha da DR. Por exemplo, eu comecei a, assim, pensar que, não tinha separação daqui pra lá, sabe? Não tinha separação nenhuma. Ou seja, eu ia fazer minha unha do pé, por exemplo, eu até marquei, mas eu ia fazer minha unha do pé justamente pra ir pra lá, pra DR. Não pra ir pra DR, mas pra, digamos que assim, ao invés de segunda-feira eu ir pra esse ginásio, eu ia, na verdade, pra lá, pro ginásio da DR. Como se aquele ginásio da DR que eu luto, que eu e tal, faço, etc, pratico, já estivesse aqui. Entendeu? Ignorem o barulho de fundo da discussão. Então, na minha cabeça, eu não ia segunda-feira pra lá, mas sim eu ia segunda-feira treinar lá na minha DR. Então eu ia fazer a unha. Eu fui lá na mulher, acordei cedo e tal, etc. Acordei cedo não, foi 2 horas da tarde. Fui lá, fiz, etc. Vou mostrar aqui pra vocês bem beautifulzinho como ficou meu pé. Ficou assim, gente, bem lindo, ó, pra vocês verem. Ó, ficou linda demais. Agora sim dá pra ficar descalça. Pera aí, que eu pegar meio aqui, tá frio. Aí, beleza. Aí, ok, aí, eu fui nesse tipo de pensamento até dormir. Só que eu não forcei nada, entendeu? Eu comecei a, pesquisar muitas coisas de boxe, comecei a fazer as coisas assim. E eu dormi. Aí eu tive muito sonho aleatório, Eu sonhei com várias coisas ao mesmo tempo. Até que, do nada, eu acordei de madrugada e eu fui dormir de novo. Nessa que eu fui dormir de novo... Não, na verdade não foi de madrugada, foi de manhã. Nessa que eu fui dormir de novo, eu lembro que eu acordei em um ambiente totalmente diferente, sabe? Eu não acordei... Digamos que, sabe quando você pega consciência, pega a percepção, sei lá, do que vocês acreditam? Foi basicamente isso que aconteceu comigo. Eu tava em pé e eu tava na aula de dança. E eu lembro que, tinha música antiga, tinha essas coisas e tal, etc. E tinha uma mulher. Aliás, gente, ela estava com esse look aqui, vou mostrar pra vocês exatamente mais ou menos como era. Que era aqueles macacão, que é como se fosse um biquíni, que antigamente as mulheres usavam muito pra dançar, muito pra fazer esse tipo de coisa, pra fazer esporte e tal, etc. E ela tava dessa forma. E ela tava dançando lá e etc. O cabelo dela, gente, era sabe aqueles cabelos assim, anos 90, anos 80? Que é aqueles cabelos assim... Eu vou mostrar aqui pra vocês, pra ficarem mais fáceis. Era basicamente isso. E ela dançava, se requebrando e tal, etc. E eu lá, assim... Só que assim, gente, quando a gente chega na DR, às vezes, né? Porque tem gente que não é assim exatamente.
mas a gente começa a saber que a gente é. Então eu sabia já quem eu era, e eu sabia que eu estava na aula de dança, que eu sempre frequentava junto com a minha amiga. Só que a minha amiga não estava do meu lado. A minha amiga foi no banheiro, sei lá, só sei que ela não estava ali do meu lado. E aí eu, tipo, eu tava lá, tava... A mulher não tava assim, mas ela não tava assim, eu nem lembro mais os passos da dança. E eu lá, dançando. Aí eu lembro que, tipo, essa mulher ficou um bom tempo dançando um monte de música. E tinha muitas pessoas assim do meu lado também fazendo a mesma coisa. E eu lembro que minha amiga chegou. A minha amiga chegou, ela começou também a dançar e tal, etc. Aí ela começou a falar, nossa, essa professora é bem bonita, né? Você vê que ela dança muito bem? Eu falei, sim. Ela falou, nossa, o corpo dela é perfeito. E aí, o corpo da mulher era perfeito. Não era de academia. O corpo dela, tipo, era magro, sabe? E bem anos 80 mesmo, o padrão dos anos 80. Mas enfim. Aí beleza, depois que a gente terminou de dançar tal e etc, a gente saiu de lá e a gente foi no armário pegar nossas coisas, né? Eu lembro que, tipo, não tinha muita pessoa, né? Tipo, pelo menos eu não vi muitas pessoas. A gente pegou lá as coisas do armário e tal, e depois a gente saiu desse lugar. Quando a gente saiu desse lugar, a gente pegou um ônibus. Só que era muito estranho porque a maioria das pessoas que estavam no ônibus eram pessoas da nossa cidade. Tipo, por exemplo, tinham pessoas de 18, 20... E tinha pessoas, assim, que pareciam muito ter uns 17 anos, assim, sem zoeira. Só que a maioria das pessoas, assim, tinha tatuagem. Eram uns adolescentes que tinham tatuagem, uns bagulho assim. E um negócio, assim, aleatório. Eu lembro que depois, esse ônibus, ele começou a passar por um caminho bem vazio, sabe? Por exemplo, sabe aqueles lugares que não tem mercado, que não tem farmácia, que não tem nada? A gente começou a andar por essa estrada, assim, sem nada e tal, e eu observando tudo bem quietinha, porque eu estava, tipo, observando cada detalhe assim, entendeu? E aí eu lembro que quando a gente foi descer, chegou dois meninos, né? Chegou dois caras, tipo, dois que tava passando só. E aí eu lembro que um tinha tatuagem no pescoço, era moreno, e tinha uma franjinha, não sei se tá pra vocês. E o outro era branco, básico mesmo, com cabelo preto, e eu lembro que ela me cutucou, essa menina, tipo, ela me cutucou assim, sabe? E, gente, eu não sei se eu falei pra vocês, mas parecia muito que ela era minha amiga, só que eu não coloquei ela no script, mas a gente vai abafando. Tipo assim, na verdade, eu não detalhei nada do script, eu só coloquei meu pai, eu e o Baboa, basicamente isso, e o outro loirinho lá, que eu também vou ficar com ele. Mas, enfim, a gente vai abafando. Mas é porque eu não terminei o script. Tipo, na verdade, eu terminei... É que o meu script é mental. É meio mental, gente, meu script é literalmente totalmente mental. Aí, beleza. Pra mim já tá acabado. Pra mim só essas informações já bastam pra chegar lá. Mas é claro que quando a gente chega na DR, tem mais detalhes sobre nossa vida, né, amores? Porque a gente vive lá, a gente tem uma vida lá completamente grande. Voltando, retornando. Ela fez assim, ó. Tipo, ela fez assim. E aí eu olhei assim pra ela. Eu falei, tipo, o que foi? Assim, tipo, eu fiz assim com o olhar. E aí ela apontou pros meninos. E, tipo assim, deu a entender, pelo menos eu senti isso. Eu não perguntei pra ela, mas eu senti, tinha um pressentimento que aquele que tinha tatuagem aqui já teve algum tipo de envolvimento com ela, entendeu? Então eu fiquei assim meia hora assim, tipo, observando, sabe? Fiquei meia hora assim observando, tal, etc. E sabe quando a pessoa fica com a outra pessoa, só que ao invés de namorar, elas viram inimigo? Foi basicamente isso que aconteceu com ela e ele. E aí eu lembro que, tipo, a gente tava rindo horrores, tipo, do nada a gente começou a rir e tal. E aí eu lembro que esse menino começou, tipo, chegando lá na frente, eles começaram a rir. Só que era uma risada muito alta, tipo, era uma risada, tipo... Tipo, foi basicamente isso, tipo, gente, basicamente assim. É porque em mim fica igual uma louca, mas neles, assim... É, tipo assim, risada de hétero top, pronto, dá pra vocês saberem o que era. Aí, beleza. Eu lembro que elas começaram, tipo, a ir na frente e tal. Gente, ignorem o fundo, ignorem a discussão do fundo, porque eu não estou nem um pingo a fim de cortar o vídeo. Enfim, vamos lá. Aí, beleza. Eu comecei a, tipo, ir na frente junto com ela. A gente passou dos meninos. Eu achei bem estranho, porque ela perguntou se tinha uma coisa atrás dela. Só que eu não sei. Tipo assim, aí eu olhei assim pra roupa dela... Falei, amiga, não tem nada. Aí a gente entrou. Quando a gente entrou, gente, era 2 rings, sabe? Tipo assim, era um salão todo vazio, sabe? Só que com 2 rings, entendeu? E cheio de gente, cheio de adolescente. Ah, era luta. Não, gente, era só as pessoas praticando mesmo boxe. E um beijo da Anitta. E eu lembro que no outro canto, eu fui no outro canto e sentei junto com a minha amiga.
entendeu? A gente sentou no chão, a gente pegou nossa mochila e a gente queria colocar nossas luvas. Aliás, só tinha as luvas vermelhas e azuis, não tinha luva rosa, mas a minha luva vai ser rosa, lógico. E um beijo da Anitta. Ai, peraí que eu vou cortar aqui. E beleza, gente, eu meio que fiz isso, sabe? Eu comecei a me arrumar junto com ela ali. Só que quando eu ia fazer mais coisas, eu acabei retornando pra cá. Sabe quando a gente vai pra DR e a gente acaba voltando em um momento que não deveria? Pelo menos comigo aconteceu isso, né? Não estou generalizando, mas comigo aconteceu isso. E aí foi que eu acabei acordando aqui. Gente, foi um mini relato, eu não ouvi o Balboa, eu fiquei muito triste. Talvez ele estava nesse ambiente, né, já que ele vai ser meu treinador. Só que é estranho, porque até então ele vai me treinar, ele não vai treinar outras pessoas, ele vai me treinar. E a gente chegou nesse lugar, mas assim, eu gostei bastante, porque assim, não faz tantos dias que eu estou planejando essa DR, e eu tive essa experiência. E, aliás, fazendo essa questão que eu falei pra vocês, fingindo ser a minha da DR por um dia. Então, eu indico super pra vocês fazerem a mesma coisa, tá, meus amores? Fazem as mesmas coisas, porque é isso aí. Ah, mas eu já faço, faz de novo. Ah, mas faz, só faz, cara, só faz. Porque eu quero também que vocês vivenciem essa experiência incrível que é viver em outro lugar, tá bom? Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do relato. Espero que vocês tenham gostado também dessa dica para vocês irem dessa forma. E obrigado por assistir até aqui. E um beijinho. E eu tenho certeza que o próximo vídeo vai ser eu contando que eu estou confiante de que eu vou pra essa DR ficando com meu homem. Um beijo, Danita.